Olá, tudo bom? Mais uma vez aqui no Instagram, é isso? Mais uma vez nas mídias sociais, começando uma outra sessão de mentoria, né? Um encontro, e hoje nós vamos falar sobre clareza. Isso, clareza. Ter clareza sobre minha vida, sobre quem eu sou, sobre o que eu quero, enfim. Hoje o bate-papo vai ser sobre clareza. E a gente está aguardando aqui o pessoal chegar, como sempre, o Instagram notificar todo mundo, né? Anunciando você que vai estar vendo, agora vamos falar do futuro, do futuro possível, né? Você que está vendo meu vídeo agora na outra plataforma, no YouTube, no Facebook, né? Todos os nossos vídeos, todas as nossas lives, elas ficam salvas no Facebook e no YouTube, justamente para que você possa ver depois novamente, com calma. Se você não me conhece, para que você possa conhecer o meu trabalho, né? Eu me chamo Roberto Martins, eu trabalho desenvolvendo pessoas e negócios. Eu sou mentor empresarial e desenvolvo a mente dos empresários e profissionais liberais. Esse é o meu foco, esse é o meu público, né? Trabalhar desenvolvendo quem tem negócio, porque a gente consegue falar a mesma linguagem, né? Eu sou empresário, sou empreendedor, minha vida inteira eu trabalhei para mim, minha vida inteira eu trabalhei produzindo, fazendo. As poucas vezes que eu precisei CLT, eu costumo dizer que agradeço ao momento, mas foi para quem é empreendedor, para quem é empresário, né, isso é muito difícil. Então, nós vamos falar muito sobre isso hoje, né? O que é a clareza, o que significa ter clareza na vida, o que significa ter clareza. E aí o tempo vai passando e você vai entendendo mais ou menos como funciona. Quero agradecer a todo mundo que está chegando, Mesquita, Kátia, né, Point do Sonic, enfim, todos vocês que estão chegando aí agora. Pessoal, vou virando para cá, tá? Vou escrevendo aqui, vou agradecendo a todo mundo. E vamos aqui esperar o pessoal chegar. Então hoje nós vamos falar sobre clareza. E você deve já ter passado por algum momento da sua vida ou conhecer alguém que passou ou está passando, onde você realmente não tem certeza de nada, né? Ou pelo menos não tem certeza de muitas coisas. Você não sabe qual profissão seguir, você não sabe qual rumo a sua vida pessoal vai tomar, né? Que relacionamento, o que você vai escolher para a sua vida, na sua formação, né? O que você vai estudar, o que você vai aprender. Enfim, você não tem clareza, literalmente. Você está vivendo um momento de escuridão, né? E muitas pessoas, nesse momento, elas tendem muito a ir para a depressão. Elas tendem muito a ficar num passado que não existe mais, num passado que elas não conseguem se libertar, porque elas não conseguem ir para frente, não conseguem ver o que elas querem, não têm literalmente clareza daquilo que querem, de onde e onde irão chegar. Por isso elas caem numa inércia. E essa inércia normalmente te leva a fazer o quê? A ficar pensando num passado que muitas das vezes não foi lá essas coisas, mas era a única coisa que te sobra, ficar pensando no passado. E aí o sentimento que vem, né, fato esse gerado por hormônios que são jogados na tua corrente sanguínea. Nós falamos sobre isso em outra live, em outra ocasião, você pode ver nos nossos vídeos, falando com um doutor em neurociência, explicando muito bem sobre isso. O que significa você estar passando por algum tipo de sentimento, não é isso? As reações químicas que esse sentimento, esses pensamentos levam você a ter. E essas reações químicas, elas ficam gravadas dentro do teu corpo, elas ficam gravadas no seu cérebro e elas se manifestam. Cedo ou mais tarde você começa a sofrer essas consequências. Então, uma delas é a depressão, que vem justamente de você não ver sentido para nada. Você não consegue vislumbrar um horizonte, você não consegue vislumbrar acontecimentos positivos na sua vida a curto, médio e longo prazo. Então isso te estagna, isso para você, isso te trava. E nós somos seres em expansão, em crescimento. Imagina que você tem que crescer, você está crescendo, é uma ordem natural das coisas. E quando você vai contra a ordem natural das coisas, o que acontece? Você sofre. Então, não ter clareza é justamente isso que vai fazer com você, vai fazer você sofrer, vai fazer você se sentir mal, né? E
vai te tirar algumas coisas. Uma delas é a esperança, né? O sentimento de esperançar, que é você ter fé, você acreditar. Então, quando você não tem clareza, você se enrola, você fica sem saber o que fazer, e isso vai tirando a tua energia. Perfeito? Então, nós vamos falar muito sobre isso. E eu quero agradecer a todo mundo que está aqui. Primeira coisa que eu queria perguntar é se o som está legal, se o áudio está bom, né? Se o vídeo está legal. E convidar vocês a chamarem mais pessoas para a nossa live. Tem momentos na nossa vida que você tem muita certeza. Muita certeza. E acaba mesmo assim alguma coisa dando errado. E aí você começa a desacreditar dessa sua clareza, dessa sua capacidade. Porque se você teve certeza e deu errado, né, então aquilo que você tem dúvida te faz sofrer mais ainda. Então parece uma coisa doida, não é isso? Você precisa ter certeza que quando você tem, a coisa não deu tão certo assim, e aí você te leva até um desânimo. Mas entendendo que isso faz parte do jogo, isso faz parte da vida. Às vezes você vai ter a visão de alguma coisa, de um negócio, de um empreendimento, de um relacionamento, de uma troca de profissão, de carreira, de empresa, e as coisas não vão acontecer do jeito que você queria. Entendeu? E não é porque não aconteceu do jeito que você esperava que você não teve a clareza devida. Você teve. É porque aconteceram outros fatos. E esses outros fatos interagiram com as circunstâncias e talvez você não possa ter colocado isso de uma forma macro e ter visto de uma visão maior, ter percebido de um ângulo melhor. E aí você realmente acabou tomando ou uma decisão errada ou deixou de tomar a decisão, né? Você procrastinou, você retardou alguma coisa que tinha que ter sido feita naquele determinado momento. E como o pessoal fala, né, tem um ditado que diz muito bem: cavalo selado passa só uma vez, né? Toda hora que passa um cavalo selado. Então, às vezes você perde uma oportunidade por justamente não ter clareza. Então, estou vendo aqui o pessoal chegando, agradecer a todo mundo que está aqui, obrigado, pessoal. Toda a minha live, todo esse trabalho é feito de interação. Fiquem à vontade então para perguntar. Se for surgindo aqui as perguntas, a gente vai respondendo. Vamos colocar. Mais uma vez avisando, o vídeo fica gravado. Você encontra na plataforma no Facebook, no YouTube, não é isso? Aqui mesmo no Instagram, fica no IGTV, para que você possa refletir. Quando eu estava perdido, né, mas muito perdido, eu recorri à internet. Eu recorri ao conhecimento que aqui tem, aqui é um outro universo. Você aqui encontra muita coisa boa que vai te ajudar, que vai te orientar. Então, a busca começa pelo incômodo. É isso, você se sente incomodado, a sua vida está patinando, nada está andando. Sua vida financeira, sua vida amorosa, sua saúde, né, a tua autoimagem, sua autoestima, ela é abalada, né? Você não está vendo para onde você vai. É como dirigir no escuro, né? Quem dirige sabe disso, dirigir no escuro é horrível. Né? Se você já passou por essa experiência, você está na estrada e não tem iluminação nenhuma e o teu farol ser um farol ruim ou está ruim, né? Você não consegue ver à frente e isso vai te deixando com um sentimento muito negativo. Todo o teu pensamento é um pensamento de dor, né? Você precisa estar ali muito atento, você precisa estar, você fica literalmente ocupado, achando que vai acontecer alguma coisa. Então é uma direção tensa, né? Se for uma viagem, é uma viagem tensa. E quando se trata da sua vida, você não ter clareza do que vai acontecer daqui a 1, 2, 3 anos, isso é horrível. Você não conseguir imaginar como será a sua vida financeira, a sua vida amorosa. Então esse sofrimento ele vai te acometendo. Nós falamos muito aqui sobre o subconsciente, é onde ficam todos esses pensamentos e todos esses sentimentos. Eles se alojam no nosso subconsciente e sem que você perceba, eles ficam rodando ali e te trazendo uma série de sensações ruins. Às vezes ele está ali na escuridão, literalmente, escondidinho, você não consegue perceber que você tem esse sentimento. Ele vai vir à tona a partir do momento que você começar a buscar clareza.
clareza é essa, Roberto? Nós temos um processo de o primeiro e o segundo encontro, e às vezes até o terceiro encontro, são para que a pessoa possa ter clareza. Clareza de quem realmente ela é. Quem você realmente é. Não o que falaram que você é ou seria ou iria ser, né? Que muitas vezes você vem escutando essas vozes lá de trás. Clareza daquilo que você quer. Que realmente você quer, não é o que estão induzindo você a querer. Às vezes você compra um carro, né, e você vai descobrir depois que não era o carro que você queria. Você comprou porque a televisão, a propaganda te induziu. O vendedor da loja te induziu. E depois que você começa a andar com o carro, você descobre que não era aquilo que você queria. Só que se você comprou à vista, já desvalorizou 20%. Se você comprou a prazo, ele nem é seu, você ainda nem pagou. Então você imagina, é só sofrimento. E tudo isso começou por não ter clareza dessa escolha. Parece uma coisa boba. Você imagina você passar 3 anos com um veículo, pagando ele e não gostando dele. Você comprou o financiamento, você comprou uma casa financiada, um apartamento financiado, né, um imóvel financiado. E depois você descobre que você não gosta do bairro, tampouco da vizinhança. Perfeito? Então, antes da decisão, antes de você escolher um caminho, seja ele qual for, o primeiro passo é parar. Dedicar um momento a se conhecer. Usar esse momento para ter clareza. Essa clareza de quem você é. Essa clareza do que você quer. É isso que vai te nortear. É isso que vai te guiar. E é isso que vai te proteger. Porque quando você for acometido pela dúvida, quando você for acometido por aqueles questionamentos, será que é isso mesmo? Quanto mais claro estiver para você, mais fácil vai ser. Quanto mais claro estiver que tipo de negócio você quer ter, qual tipo de empresa você quer montar, que negócio você quer montar, mais fácil vai ser para você suportar os intempéries da vida, da jornada, porque sempre vai ter. O empresário, o empreendedor, ele é uma pessoa que todo dia ele resolve algum problema. Todo dia ele tem uma demanda em cima dele. Não é isso? Isso faz parte do jogo. E todo empresário, né, tem isso também. Todos os dias são problemas diferentes, a não ser que ele esteja cometendo o mesmo erro. Aí os problemas também se repetem. E aí ele fica fazendo a mesma coisa, tendo o mesmo resultado. Mas você vai ver que tudo que você desejou está acontecendo. Se você lá atrás não teve clareza de qual caminho trilhar, você agora vai descobrir, e isso meus mentorandos descobrem nos primeiros encontros, se eles estão ou não no caminho certo. Isso é uma coisa interessantíssima, né? Porque é melhor você parar do que você continuar andando num caminho errado, num caminho que não vai te levar onde você quer chegar. Nós vemos isso nas pessoas na graduação. Eu costumo falar muito isso. Eu entrei na graduação tardiamente, né? Já depois de uma certa idade. E você entra numa turma com 40, no meu caso foram 47 pessoas, se não me engano, 47, e se formam 13. E menos da metade do curso, logo nos primeiros 2 períodos do curso, você descobre que mais da metade saiu. E você vai perguntar para as pessoas, você descobre que a maioria não sabia o que queria e descobriram, né, na metade do curso às vezes, que não era aquilo que elas queriam para si. Nós conhecemos pessoas que saíram da graduação, não se formaram. Nós conhecemos pessoas que se graduaram e nunca exerceram. Nós conhecemos pessoas que se graduaram, estão exercendo ou exerceram durante um tempo e foi só sofrimento. Por quê? A escolha lá atrás foi errada. Não foi feita de forma clara, num momento de clareza, no momento em que você estava apto a decidir, a escolher. Por isso que você precisa controlar os seus sentimentos. A raiva é um deles que precisa ser muito bem controlado
e entendido e, se possível, né, domesticado, porque ela embota o seu raciocínio, a sua visão. Ela tira a clareza. Você não consegue ver de forma clara. O medo, e definir aí qual medo te atrapalha, o medo também tem essa carga, essa capacidade de tirar a clareza. O empresário, ele precisa ter coragem, e às vezes você toma decisões até mesmo com medo. Você precisa entender o que é medo e o que é cautela. Medo, ele te paralisa. Medo, ele não deixa você evoluir. Medo te coloca num estado de paranoia, de imaginar coisas que não existem. Você está num quarto escuro que você conhece e você está com medo. Você acha que vai aparecer um dragão, um monstro. E é o mesmo quarto quando você acender a luz. Então, quando você tem cautela, o empresário, profissional liberal, ele precisa ter cautela. Ele precisa saber o que está fazendo, como vai fazer, por que vai fazer, mas não medo, né? Toda vez que você vai buscar um empreendimento novo, toda vez que você vai inaugurar uma nova loja ou um novo e-commerce, alguma coisa assim, óbvio que você vai sentir aquele friozinho na barriga. É a sua aposta. Às vezes você está apostando ali o seu patrimônio, o dinheiro que você reservou. Então, claro que você vai sentir um friozinho na barriga, mas que ele seja o frio da cautela. Que você esteja com a sua visão amplamente aberta. Porque aí você começa a andar, começa a entender o caminho, você tem clareza do caminho, e aí você começa a dar passos firmes em direção ao quê? Aos seus objetivos, ao sucesso. E é assim que você começa a sua trilha, a sua jornada, sabendo escolher, beleza? E eu quero agradecer a todo mundo que está aqui, está chegando um montão de gente, graças a Deus, Josias, Lélia, Gustavo, todos empresários, todos conhecidos, né? O pessoal aqui do Point, do Sonic, Kátia, Mesquita. Pessoal, vocês podem fazer perguntas, eu estou aqui inclusive para a gente poder interagir. O tema de agora é falando sobre clareza, como eu posso ter mais clareza, como a clareza faz parte da minha tomada de decisão, da minha vida. Quantas vezes eu decidi de forma obscura, né? Eu estava sem noção do que eu estava fazendo, eu não tinha total clareza daquilo. E aí os resultados são catastróficos, né? Muitas das vezes, às vezes a sorte não te acompanha nesse momento, ela não te salva, né? O acaso, né? Ele não te salva e você paga muito caro. O que fazer para ter mais clareza? Primeira coisa, se conhecer. Se conhecer. Se você é uma pessoa de um temperamento explosivo, você precisa entender que esse não é o momento de você decidir. Se você é uma pessoa que ainda passa por uma fase de muito receio, você é muito receoso, você precisa ter muita cautela a tomar uma decisão, porque talvez a decisão que você vai tomar é justamente não tomar decisão nenhuma. E essa vai ser a pior decisão da sua vida. Olha que coisa louca, né? Não existe ficar em cima do muro. O fato de você não ter agido já é uma ação. E dependendo da situação, aquilo que eu falei no início da nossa live, cavalo selado não passa duas vezes. Às vezes você não foi numa oportunidade boa, porque você estava com medo, esse medo te paralisou. Às vezes você perdeu uma grande oportunidade e talvez para que ela volte vai levar um tempo. E você, por não ter clareza das suas emoções, clareza de quem você é realmente, você preferiu não tomar essa decisão, achando que era isso, né? Que você não estava tomando decisão, mas você estava tomando decisão sim, né? Então, quais são esses momentos que você consegue melhorar isso? Eu costumo dizer para os meus mentorandos o seguinte: nós precisamos criar rotinas, novas rotinas. Por quê? Novas rotinas vão te levar a novos resultados. Essa é a ideia. Você vai praticando, você vai fazendo e você vai ficando bom. Então, para que você tenha mais clareza, a primeira delas
é parar realmente, parar. Uma hora do seu dia, ficar literalmente com você e começar a observar os seus pensamentos. Quais são os pensamentos que estão te acompanhando esse tempo todo? Quais são aqueles que te colocam para baixo? Existem pensamentos que nos acompanham e eles nos jogam para baixo da linha da vida. Esses pensamentos são os pensamentos que retardam o nosso sucesso e a nossa evolução. Perfeito? Então, quando você está introspecto, quando você tira um momento do dia para que você possa refletir sobre você, sobre aquele dia, sobre os fatos que aconteceram, como que você decidiu, como que você interpretou tudo o que aconteceu ao longo do dia. Lembra, você está agora fora, os fatos já aconteceram e você vai se observar sem se julgar, mas apenas observando. Como se você fosse uma terceira pessoa e vendo quais foram as decisões que você tomou. Quais foram as reações que você sentiu. Por que você se comportou de tal maneira? Você vai começar a ver que determinados comportamentos, determinadas ações te acompanham. E você faz sem perceber. Por quê? Porque estão no subconsciente. Você faz de forma automática. Então, às vezes, você é grosseiro e nem percebe. Às vezes, você é distraído e nem percebe. Às vezes, você está passando por um ciclo de medo, de paralisia, e você nem percebe. Por quê? Está se repetindo. Passa a ser uma coisa tão natural que você começa a achar que isso é normal. E não é. Porque se você não está evoluindo, você está regredindo. E essa regressão nunca vai ser uma coisa boa. Essa regressão, o nome já está dizendo, você está retrocedendo. Então, alguns comportamentos que você tinha há 10 anos atrás, você tinha que ter evoluído e não ter mais eles agora. Essa clareza, essa observação da sua mente, observar como você está passando o seu dia, como que você está agora tomando decisões, isso vai fazer com que você tenha muito mais clareza para os outros dias, os próximos que virão, para as próximas decisões, ok? Pessoal, quero agradecer a todo mundo que está chegando, obrigado a todo mundo aí pela saudação, se tiver pergunta aí pode colocar aqui também. Como eu falo nas lives do pessoal, assista a live desde o início, a gente está falando hoje sobre clareza, não é isso? E como eu ter mais clareza, qual a importância de, antes de qualquer decisão, a gente fala muito isso, parece um clichê, mas que eu tenha clareza e que eu decida de forma sustentável dentro daquilo que eu estou vendo de forma muito clara, porque eu estou conseguindo ter uma visão muito clara, eu não estou levado pelas emoções. As pessoas falam que você acaba ficando até um pouco frio, né? Essa frieza, essa maturidade, esse controle emocional, essa capacidade de controlar os teus sentimentos através do quê? Da tua mente. Então isso vai ficando cada vez mais claro para você. E aqui eu tenho vários empresários que estão aqui, tem um profissional liberal também, que é um empresário, né? Um profissional liberal, ele tem um negócio ali, ele precisa administrar, fazer o marketing, fazer a logística, parte de finanças, fazer tudo, ele acaba sendo eu empresa, né? Muitos dentistas, tem um médico veterinário aqui que é o meu amigão e é uma pessoa fabulosa. Você acaba sendo tudo dentro da tua empresa. Então você tem decisões a tomar em vários setores da empresa, perfeito, do teu negócio, e você para cada setor pede que você tenha muita clareza, pede que você tenha uma presença de espírito muito grande, pede que você tenha uma inteligência emocional. Essa observação que eu te falei vai te levar a ter controle emocional. Você começa a se controlar. Você começa a ter controle. Você está sentindo raiva e você se controla. Lembra? Você não dá um soco na cara do cidadão. Você
controle. Inteligência emocional é quando você descobre que não vale a pena. Maior inteligência ainda é quando você percebe que não vale a pena nem ter nenhum tipo de sentimento em relação a isso. Porque você sabe que os sentimentos te levarão a emoções, emoções te levarão a uma descarga de hormônios no teu organismo, hormônios esses, né, ligados a coisas ruins. É onde você vai se sentir mal. Então é muito interessante isso, né? É uma coisa muito interligada à outra. Nosso corpo é interligado, né? Nossa mente faz isso. Ó, temos aqui, estou buscando uma decisão sobre a qual mestrado vou escolher. Neste momento estou buscando entender, deixar claro os meus interesses para depois tomar a decisão. Perfeito, Paulo. Perfeito. Né? Eu costumo dizer o seguinte, eu vim muito tempo para estudar e quando eu voltei a estudar eu já sabia o que eu queria, que era essa parte empresarial. Eu tinha a noção perfeita do que eu ia usar, para que eu ia usar. E quando eu fui fazer o mestrado há 4 anos atrás, 4 não, minha filha está com 7, foi em 2014, estou perdido agora no tempo, foi em 2014. Eu sabia qual era o mestrado que eu ia fazer, mas eu tomei a decisão de não fazer o mestrado porque eu queria investir no que eu investi, é o que eu faço até hoje, desde 2014, em desenvolver outras pessoas. Talvez eu tivesse feito, tivesse ficado feliz e tudo mais, mas estou muito feliz em ter tomado essa decisão que eu tomei lá atrás, né, em 2014, não fiz o mestrado, faloei ou farei mais à frente, mas você falou muito bem aí, porque a gente sabe que você vai estudar muito, você vai investir tempo, você vai investir energia e você tem que estar fazendo aquilo que ama. Então a escolha, né, principalmente do que você vai estudar, daquilo que você vai se dedicar, ela é fundamental. E se você não está no momento ainda bacana de escolher, se você ainda não está com a mente legal, a sugestão é que você faça aquilo que a gente estava falando ainda. Para, dá uma relaxada, espera, não se cobra. Existe uma coisa muito interessante quando a gente está fazendo a mentoria, né? Que eu falo para as pessoas, não existe culpa. Não fique se culpando, não fique se julgando, não fique, inclusive, se autoflagelando. Que é aquelas pessoas que pegam aquele chicote e ficam batendo nelas. Ah, por que eu fiz isso? Eu não era para ter feito assim. Eu sou burro, eu sou isso, aquilo. Você fica se machucando mais ainda. E a questão aqui não é essa. Se você tomou uma decisão e essa decisão não foi a das melhores e trouxe consequências, consequências negativas, é você justamente tomar outras decisões e corrigir. Decisões corretivas para aquilo que você fez. Para cada ação vai ter uma reação. Então, se você cessar aquela energia que gerou essa coisa negativa, esse resultado negativo, ele vai zerar, né? Quando a gente fala de tomar decisões, de ter clareza, quando nós estamos trabalhando com os nossos mentorados, nós temos uma parte do nosso treinamento que nós voltamos, nós fazemos uma espécie de regressão, a gente chama de uniripili, né, que está ligado ao Ho'oponopono, você voltar a uma fase da sua vida para você entender por que você está tomando algumas decisões agora. Por que agora você está colhendo determinados frutos? Por que agora você está sentindo que algo está te faltando? Justamente você vai descobrir que você não tinha clareza. Então, quando o Paulo aqui, que é, né, administrador, que é uma pessoa inteligentíssima, um profissional altamente qualificado e preparado, né, meu amigo de profissão, né, mentor, coach, consultor empresarial, todas essas formações que nós fizemos, né, nós sabemos disso. Quando ele fala aqui a respeito de qual mestrado, é justamente isso. Se não é o momento de eu começar, se eu estou sentindo que eu ainda não fiz a escolha certa, eu não faço. O primeiro passo tem que ser saber escolher. Esse é o primeiro passo. Não é isso? Não é ser levado pelas emoções, ou pela influência externa, ou pelo modismo, não é isso? Ó, Guilherme aqui. Às vezes, para termos clareza, precisamos da calmaria, do silêncio, porque na turbulência tomamos decisões erradas. Guilherme, sempre.
sempre, sempre a calmaria, sempre, sempre estar com você e para nós estarmos conosco, para que a gente possa fazer essa ligação com o todo, é fundamental que a gente esteja calmo, que a gente esteja num local sossegado, né? Eu agora descobri a força, já tinha descoberto há, sei lá, 4 décadas atrás, o poder do som, né? O som, aquele sino tibetano, não é isso? Aquele barulho do gongo, ele leva você a uma frequência vibracional cerebral. O cérebro é eletricidade pura, então é frequência. Os neurônios se conectam, né? As sinapses nervosas são feitas através de eletricidade, descargas elétricas, então elas têm frequência. E o som trabalha. Então existem agora som, né? O som, a terapia do som. Meditar, né? Que é justamente o silêncio, né? Tem uma música que eu gosto muito, né? The Sound of Silence, o som do silêncio. Então você precisa justamente, cada um vai encontrar, né? Tem uns que encontram na pintura, na música, na leitura, na meditação, no andar, né? Tem pessoas que conseguem se acalmar, ter mais clareza quando elas caminham. Então, é justamente isso, você ter clareza daquilo que traz você para o seu centro, para o seu eixo, para a sua natureza divina. E por que eu estou te falando isso? Nós pegamos empresários lidando agora com milhões, lidando com N colaboradores, N fornecedores. Se ele não tiver com a cabeça legal, ele não consegue tomar decisões assertivas. E muitas das vezes isso leva ele a ser um apagador de incêndio, ao invés de ser um estrategista. E hoje eu estava conversando com um empresário, a gente estava no momento da nossa mentoria, né? E a gente estava falando sobre isso. Você vê que muitos empresários, quanto mais, né, você vê empresas, fortunas, mais eles estão jogando tênis, viajando, passeando. Por quê? Para poder esfriar justamente a cabeça, literalmente isso. E quanto mais fresca, quanto mais a sua mente estiver tranquila, você acerta muito mais, né? O Guilherme trabalha com trade, não é isso? Faz investimentos e tudo mais. A gente estava numa live outro dia, a gente estava falando muito sobre isso. Esse poder mental que a pessoa que faz investimento ela precisa ter, porque ela começa a ver coisas ali na tela que, se ela tiver com a mente perturbada, ela não vai conseguir ver grandes oportunidades ou grandes perigos. E quando você tem essa clareza, quando você tem esse autoconhecimento, e aí uma coisa vai levando a outra, porque essa sua busca por evolução vai te levar a caminhos e a pessoas e a lugares e a conhecimentos que vão te alimentar nessa sua busca. Cada vez mais você vai evoluir. Perde-se às vezes a rédea, algumas vezes? Sim. Hoje eu estava falando com outro empresário a respeito disso. Sim. Por quê? Porque coisas que você fez no passado ainda estão reverberando. E hoje você está mudando aquilo que vai reverberar no futuro. Então, mas hoje você tem uma capacidade melhor de interpretar as coisas que estão chegando, para que você transforme numa energia melhor, numa vibração melhor e venha colher frutos no futuro melhor. Então essa tua maturidade, esse teu crescimento, essa tua evolução vai fazer com que você colha melhores frutos no futuro. Perfeito? Então é isso. E eu adorei a participação de vocês aqui, sensacional, né? Inclusive 2 mentes brilhantes. Nada mais justo que as perguntas e que as colocações fossem do mesmo nível, não é isso? Então eu fico muito grato pela participação de vocês, do Paulo e do Guilherme, que sempre estão aqui, sempre estão participando, não é isso? Pessoal, eu estou aqui chamando uma galera aqui, né? Se você está achando que o conteúdo está bacana, a gente já está aqui, passa rápido, né? 30 e tantos minutos, quase 40 minutos aqui falando sobre o mesmo assunto. Esse assunto ele se estende muito, né? Por quê? Porque ele envolve a nossa vida. Ele envolve literalmente
o resultado que você vai obter durante ao longo do caminho. No caso do empresário, envolve a empresa. Se envolve a empresa e se é a fonte de renda dele, se é onde sai o sustento da família, você já imaginou? Quando ele não tem uma clareza, quando ele não está podendo decidir e a demanda chega, ele precisa decidir querendo ou não, não tem essa escolha, eu vou esperar 1 semana, 2 semanas para tomar uma decisão. O empresário, às vezes, ele tem que tomar decisões em minutos. Não é isso? Em minutos ele tem que analisar uma situação e a partir dali ele tem que decidir. E a partir da sua decisão estará traçado o sucesso ou o fracasso da operação. Aqui a gente falou de operação, uma operação comercial. Você imagina um médico falando de operação. Imagina se o médico não tem clareza daquilo que ele está fazendo, daquilo que ele tem que fazer, literalmente numa operação, né? Numa cirurgia. Você já imaginou? E quanto mais clareza você tiver, você vai antever o próximo episódio. Eu falei de médico e queria linkar isso aí ao médico. O médico numa cirurgia, quando ele está ali abrindo, ele sabe o que vai aparecer para ele. Ou ele espera o que vai aparecer. A partir do momento que ele começa a fazer a cirurgia, e eu não sou médico, eu sou administrador, mas já fui operado 6 vezes, ele precisa saber tudo que ele vai fazer, porque não vai dar para ele ficar imaginando, achando ali. Ele tem que ter quase que 100% de certeza ou 100% de certeza. Isso vem da onde? Da clareza. Ao empresário, ao profissional liberal, a mesma coisa. A mesma coisa. Você precisa, quanto mais você conseguir antever as coisas que vão acontecer na tua empresa, as coisas que vão acontecer no teu mercado, lembra? Você está inserido no mercado. Você precisa antever tanto as coisas ruins como as oportunidades. Então, essa clareza, esse exercício que você fazendo, um deles, né, que é esse que a gente falou, tem vários para te darem mais clareza em tudo, visa justamente isso. Vai chegar uma hora que você vai conseguir antever. Como uma pessoa que investe na bolsa, ela consegue ver quando a ação vai subir, quando a ação vai descer, ela consegue acertar quase que 100%. As pessoas que compram e vendem imóveis, ele consegue ter uma visão do mercado, que aquele imóvel naquela região vai valorizar ou vai desvalorizar. Ou já desvalorizou tudo que tinha que desvalorizar, não vai desvalorizar mais. Ou já valorizou tudo, agora a valorização vai ser muito ínfima, não vai significar tanto assim, não vai ter tanta lucratividade. Mesma coisa o empresário, você está entrando num mercado que esse mercado já está saturado, esse mercado já está em declínio. As pessoas não estão vendo, mas está acabando. Né? É igual eu estava falando, profissões que já acabaram, as pessoas só não perceberam. Não é isso? Tem uma lista delas aí na internet. Profissões que tem gente que está entrando agora para a graduação e acabou. E ela está tomando a decisão errada. Por quê? Porque ela não tem clareza. Porque ela não sabe o que fazer. Então ela está tomando a decisão errada. Né? Então você vê que você vai lançar um produto. Você precisa ter a clareza do que seu público quer, do que o seu público realmente está precisando, o que o mercado está exigindo agora, o que vai fazer dinheiro e o que não vai fazer. Não é isso? O que você pode investir e o que você não pode. A mesma coisa é clareza no relacionamento. Será que você não investiu no relacionamento que não vai dar em nada? Que só te atrasa? Numa amizade que não vai te trazer nada de benefício? E a gente não está falando de benefício aqui só material, mas benefício espiritual, benefício mental. É uma companhia que não te serve para nada. Só você não vê que está te fazendo mal. Todo mundo vê, todo mundo te avisa e você não percebe. Uma escolha que você faça, ela pode definir 10 anos da sua vida. Uma escolha empresarial que você faça pode definir o crescimento da sua empresa. A sua empresa se tornar uma startup, se tornar um unicórnio, né, que são empresas que valem bilhões, ou pode definir também o fracasso. E depois de 2, 3 anos é que você vai perceber que você tomou a decisão lá atrás totalmente errada.
Então, voltando aqui, pegando o gancho do Paulo, que falou agora mesmo, né? Antes de você tomar uma decisão, procura ter o maior nível possível de clareza. Outro exercício que a gente faz muito, que a gente escreve muito é o que eu vou ganhar. Perdas e ganhos é o nome do exercício. Perdas e ganhos. O que eu ganho fazendo isso? Você coloca. Se eu agora vou montar um negócio, o que eu ganho com isso? Eu ganho isso, isso, isso. O que eu perco? O que eu perco? Ah, mas tudo que eu faço não tem isso. Tem sim. Lembra da balança? Ela só está bem quando ela está equilibrada. Então você vai buscar o equilíbrio. Tudo tem seu bônus e seu ônus. Não vai ter só ônus. Não vai ter só bônus. Resta saber se vale a pena. Então esse outro exercício, perdas e ganhos, é você colocar isso num papel. O que eu vou ganhar? O que eu vou ganhar fazendo mestrado, igual o Paulo falou ali, colocou ali. Eu fiz esse exercício para mim lá em 2014. O que eu ganharia fazendo mestrado? Eu ganharia a possibilidade de chegar à coordenação de uma instituição que eu estava dando aula. Eu ganharia isso. O que eu ganharia mais? Eu ganharia o status. Né? Você ter um mestrado, perfeito? Isso é um título que poucos têm no nosso país. Então é um status, abre portas. O que eu ia perder? Eu ia ter que me deslocar uma distância muito grande para o mestrado que eu ia fazer, porque não era online. Eu iria dispensar a minha empresa na época, e ela não podia me dar ao luxo na época de não estar à frente dos meus negócios. Então eu comecei a pesar isso, foram algumas das coisas. Depois eu comecei a ver o seguinte, se eu investisse em me desenvolver para desenvolver pessoas, foi quando eu comecei a estudar o desenvolvimento humano, quando eu comecei a fazer o treinamento de coach, de mentor, enfim, PNL, N coisas. Foi nessa época aí. Uma das coisas que pesou, hora de ganho. Quanto eu ganho sendo um professor, tendo um título de mestrado? Quanto eu ganho por hora sendo um consultor empresarial? Quanto eu ganho por hora sendo um mentor, sendo um coach? Isso eu botei no Perdas e Ganhos. E venceu ser mentor, ser consultor e coach. E eu fui atrás dessas formações. Algumas eu já estava em andamento e outras eu fiz. Porque o ganho financeiro, hora, era muito maior. Então, para mim, que já tinha um negócio, isso pesou muito. Isso pesou muito. Então, você vai fazer esse exercício também. Que eu já te passei aqui 2 exercícios para você. Um é você justamente fazer essa reflexão, esse ponto de vista externo, você se observar, não se julgar, você simplesmente ver os fatos e analisar. E cada dia que você vê igual uma fotografia, você vai observar uma coisa diferente que você não tinha observado antes. Então, quer dizer, você precisa estar atento. É aquele jogo dos 7 erros, né? Enquanto você não achar todos os erros, você não pode parar. Então, enquanto você não tiver clareza absoluta, você não pode tomar decisão. Pô, mas eu estou precisando tomar várias decisões e o tempo é curto. Você vai transformar isso num exercício porque você está vivendo. E você tomará outras decisões ao decorrer da sua vida pessoal e, nesse caso aqui, como a gente trabalha com empresário, empresarial. Então você vai aprendendo. Você vai diminuir a quantidade de erros que você comete à medida que você vai aumentando a sua capacidade de decidir. E essa capacidade de decisão vem através do quê? Da sua maturidade, da sua clareza dos seus pensamentos, clareza do seu comportamento, clareza de realmente qual é o seu propósito, clareza de como realizar o seu propósito, clareza de todos os objetivos que você quer realizar e o tempo que você quer realizar, coisas que você quer realizar até o final de 2021. Nós já estamos, né? Você vai ver esse vídeo daqui a 1 ano, 2, sei lá, mas nós estamos no ano de 2021, numa pandemia, não é isso? Alguns saindo, outros ainda sofrendo muito, mas o tempo não para. Nós estamos em julho. Perfeito? Então, você querendo ou não, o tempo não vai parar.
Então, você querendo ou não, você vai ter que tomar decisões. Você querendo ou não, você vai ter que evoluir. Se você não evoluir, se você não crescer, se você não amadurecer, se você não tiver um controle emocional, se você não tiver uma maturidade emocional, espiritual, a tendência é que você vai patinar, a tendência é que você vai perder tempo e a tendência é que você vai sofrer muito mais. E vai fazer muito mais força. Você vê que tem muitos empresários, nós temos 3 níveis, né, de maturidade da empresa, né, infantil, adolescente e a idade madura, que foi retratada num livro, né, em vários livros, mas um famoso aí é o Mito do Empreendedor, que fala muito sobre isso. Você vê que empresários estão há 20 anos com a empresa e eles estão na idade infantil. Eles não têm clareza. Tem pessoas que não conseguem mexer na internet. Elas não conseguem ver que a internet não é o futuro, é o presente. Nós já estamos. Outra coisa que eu queria dizer, a gente já está caminhando já para o final da nossa live, mas eu queria colocar aqui para você ter clareza de que você está vivendo o seu sonho. Às vezes você desejou tanto uma coisa e você está dentro do seu sonho agora, esse ano, e você não está valorizando isso. Você está sendo acometido pelo sentimento de sabotagem. Porque você tem alguns paradigmas e isso está sendo de novo colocado na sua mente. Aí nesse caso está saindo do teu subconsciente, que está gravado lá, e está indo para o consciente. Você está achando que está fazendo de forma certa, mas na realidade é autossabotagem. Então eu estou lidando com um empresário justamente nesse período agora que ele está se sabotando. E nós estamos cortando um dobrado para que ele possa se libertar, porque ele tem consciência, mas ele não consegue se libertar dessa autossabotagem. E aí a gente tem que entrar com exercícios, com treinamento, com muito diálogo, muita paciência, porque é um processo evolutivo, para que ele possa caminhar. E ele está caminhando devagar, graças a Deus está caminhando, mas ele mesmo já identificou. Eu estou me sabotando como eu havia feito há, acho que 4 anos atrás. Nós estamos falando de um homem maduro, nós estamos falando de uma pessoa que é empresário já há muito tempo, mas que passou por um processo de depressão, passou por um processo muito ruim, negativo, e que o levou a sabotar tudo que ele tinha. Quase perde o relacionamento, o casamento. E agora se recuperando, voltando de novo, crescendo novamente, ele chegou agora em qual ponto? O ponto em que ele precisa decidir se cresce ou não. Mas não existe estagnação no mundo empresarial. Você precisa continuar crescendo, faz parte da nossa evolução. O universo está em expansão. Lembra? O universo tudo expande para depois contrair de novo. Nós estamos em expansão o tempo todo. Nós estamos num momento de expansão. Você era um espermatozoide, um óvulo, não é isso? Um bebê, uma criança, um adolescente, um adulto, depois vai envelhecer, quer dizer, nós estamos indo. E essa evolução mental, espiritual, ela está justamente aí. Você não pode ter 53 anos e pensar igual uma criança de 10. Tomar decisões de um garotão de 17. Fazer escolhas que uma pessoa de 3 anos faz, uma criança. Então, se você é um empresário, você começa a tomar decisões maiores para a sua empresa a partir do momento que o seu faturamento, que o seu lucro, que a sua responsabilidade social aumenta. Você tem mais empresas, mais empregados, mais funcionários, essas pessoas dependem da sua tomada de decisão. Isso estava paralisando ele, essa responsabilidade que vai aumentando. Mas por que isso? Por não ter clareza, achar que está vivendo o mesmo momento que foi anterior. E não. Estamos em outra época, estamos em outra situação, uma tecnologia que te liberta muito, né? O empresário usando bem a tecnologia que tem, as tecnologias que tem, essa internet, usando todos os aplicativos, ferramentas, sistemas. Você vê empresários aí trabalhando infinitamente menos do que trabalhavam antes e tendo um número absurdo de resultado. Não é isso? Então, esse nosso encontro, né, chegando aqui a 50 minutos,
O pessoal perguntou algumas coisas, colocaram aqui. Presença do meu cunhado também, que chegou, que está aí. Obrigado, Marco, pela presença. Enfim, né? Fazer aquele jabá com a família que não custa nada, né? Isso aí, já... Próximo churrasco, o cara já vai trazer já no mínimo uns 3 quilos de contrafilé. Então tem que elogiar. Pessoal, o início da live, até aqui a gente veio falando sobre clareza, sobre desenvolver essa capacidade. Fazendo um overview, né, você que está chegando agora no final, você que pegou esse vídeo e está assistindo, eu sei que esse vídeo ficará, se Deus quiser, para a posteridade, então, como todo o meu conteúdo, né, eu trabalho desenvolvendo pessoas, desenvolvendo negócios. Se você entrar no meu Instagram, Coach Roberto Martins, você vai ver que tem várias coisas no IGTV, no canal do YouTube, né, Coach Roberto Martins, no Facebook, tudo voltado ao desenvolvimento da mentalidade, mindset empresarial e humano. Não existe empresa sem pessoas. E não existe empresa que o dono não seja um ser humano. Ainda não, né? A inteligência artificial ainda não chegou a esse ponto. Então, todas as empresas, os donos são pessoas, são seres humanos, que são acometidos por, óbvio, coisas relacionadas ao ser humano. Né? Então, a diferença de um dono de uma empresa e um empregado é que, querendo ou não, um dono tem muito mais responsabilidade. Querendo ou não, o dono ele precisa ter muito mais competências. A gente chama de nexialista, né? Você precisa ser um nexialista e não mais só um especialista, não mais só uma pessoa operacional. Você precisa estar na estratégia da empresa, no planejamento estratégico. Então você faz parte de um outro nível, como se fosse o cérebro, né? Você que organiza tudo, você que determina, você que dá o norte. E clareza é para isso, né? Para que você dê o norte da tua empresa, para que você consiga criar o teu planejamento estratégico, você saber qual é a missão da sua empresa, a visão, quando que você quer chegar e onde você quer chegar e como você vai chegar, como que a sua empresa vai ser reconhecida daqui a 3, 4, 5, 10, 20 anos. Não é isso? Qual é a sua presença no mercado? Quais são os seus valores? Quer dizer, você precisa ter clareza disso tudo. Então, o dono, o empresário, ele precisa desenvolver N competências. E se você não tem essas N competências desenvolvidas, você não sabe nem alinhar quais são, né? Liderança, comunicação, acabamos de falar agora, clareza, relacionamento interpessoal muito forte, você tem que desenvolver o seu relacionamento interpessoal, as pessoas precisam fazer as coisas para você e por você. Você precisa ser uma pessoa que desenvolve pessoas, você precisa ser uma pessoa que tem uma visão de águia, você consegue escolher bem as pessoas que vão trabalhar com você, trabalharem na sua empresa. Escolher as pessoas que escolherão quem vai trabalhar. Isso é um novo estágio, né? Você escolhe pessoas e essas pessoas escolherão quem vai entrar na empresa. Elas criarão processos, não é isso? Então você tem que ter isso, são várias competências que você precisa desenvolver e para isso nós temos a nossa mentoria empresarial. É justamente isso, para isso nós temos o treinamento Seja Épico, que ele é voltado para você se tornar um empresário épico, para você ter resultados extraordinários, essa é a ideia, para que você se liberte, para que você tenha mais tempo, para que você tenha resultados melhores em todas as áreas da sua vida. Isso é milagre? Isso é fantasia? Claro que não, isso é trabalho. Só que é um trabalho feito com inteligência. Esforço sem inteligência não leva a lugar nenhum, só cansa. Se esforço sem inteligência desse resultado, o cavalo de Napoleão teria sido condecorado general. Imagina como trabalhou o cavalo de Napoleão, né? E ninguém lembra dele. Eu não sei na brincadeira qual era a cor do cavalo branco, né, de Napoleão. Então, esforço sem inteligência não significa nada. Então, tem muito empresário, tem muito profissional liberal fazendo muito esforço e esse esforço não está dando resultado porque está sendo feito de forma errada. Então, você precisa de alguém que tenha passado pelo percurso, alguém que conheça, alguém que possa te orientar, alguém que possa te mostrar. Porque conhecimento na internet virou commodity. Conhecimento virou commodity. O que é isso? Grão de soja tem menos valor do que o suco. Perfeito? Então você tem que entender isso. Não é isso? O manganês, o minério de ferro tem menos valor que o trem. Então o conhecimento está aí, só que ele está de forma solta, ele está de qualquer jeito e às vezes sendo dito e sendo colocado por pessoas que nem o têm, mas têm o dom da fala, da oratória, então ele consegue enganar muita gente.
Então, mas você precisa de alguém, você precisa de uma pessoa, você precisa de um sistema, você precisa de processos para que você possa colocar, aplicar e se desenvolver, ver resultados. Isso é de forma... eu costumo dizer para todos os meus alunos, eu trabalho 3 níveis: espiritual, mental e físico. Então, se você está falando de mundo material, o resultado tem que aparecer de forma material. Quando nós fazemos uma consultoria numa empresa, nós mostramos as falhas da empresa e nós mostramos como vai ser feito e qual é o resultado que tem que dar. E você tem que mostrar o resultado. Então, entender isso tudo, essa mecânica toda, você precisa de uma pessoa que esteja ao seu lado, do seu lado, com você te acompanhando. Por isso que as mentorias de verdade, estão tendo uma aceitação gigantesca. É a profissão do milênio. Você transformar o seu conhecimento numa mentoria e levar isso para as pessoas. No meu caso, minha mentoria é voltada para empresário, para desenvolver negócios, novos negócios e negócios já existentes. Mas atrás disso tudo tem o quê? 37 anos de conhecimento, de experiência, de vivência. Eu trabalho desde os 13 anos de idade. Atrás disso tudo tem formações acadêmicas. Não é achismo, é ciência, conhecimento, perfeito? Conhecimento provado, testado, com resultados. Atrás disso tudo existe uma coisa chamada conhecimento empírico. Foi vivido na prática. Por isso que eu sei as dores dos meus empresários, dos meus mentorados. Eu sei as dores, eu sei o que ele está passando. Hoje eu fiz um vídeo falando sobre como é terrível passar tanto dinheiro pela sua empresa, pela sua mão, e você está duro. No final do ano eu vejo a propaganda dos bancos que são raposas, né? Oferecendo empréstimo para empresário, para ele poder quitar a folha de pagamento. E você vai pagar o empréstimo que você pegou em 24 ou 36 vezes. Quer dizer, você acabou de comprometer 2, 3 anos da sua vida, da sua empresa. Olha só que doideira. Você trabalhou 1 ano, não tem caixa para pagar o 13º dos funcionários, quitar as suas dívidas, que nada mais do que justas, honrar suas dívidas, e você está assumindo uma dívida já para os próximos anos vindouros. Você acha que isso vai dar certo quando? Ah, mas eu aposto que o ano que vem vai ser melhor. Eu tenho fé que o ano que vem vai ser melhor. Ele tem fé, mas não escreveu nada no papel. Ele tem fé, mas não fez nenhum planejamento. E vou te falar uma coisa que é interessante no nosso treinamento. Nem fé ele tem. Ele fala da boca para fora, mas fé de verdade ele nem sabe o que é. É igual esperança, né? Do verbo esperançar e esperança de ficar esperando acontecer. Esperançar é ter fé, é acreditar, mas é você acordar todo dia e correr atrás dos teus sonhos. É você realizar os seus sonhos. Então, desde o início eu estou falando sobre clareza. Quando você tem clareza daquilo que você quer, você alcança. Se você ainda não alcançou, você precisa ter clareza que você está no caminho. Se você está no caminho e você ainda não alcançou, você tem que ter outra coisa que a gente chama de resiliência. Lembra? Você está no caminho, está chegando perto, e quantos desistem? Porque não foram resilientes. Não existe fracasso, existe pessoa que desistiu. Então, se você está no caminho, se você tem consciência disso, você tem clareza, você está na Dutra, na direção certa do Rio São Paulo, você quer ir para São Paulo, você já andou 280 quilômetros, faltam ainda alguns quilômetros para você chegar. Você está na direção certa, você precisa continuar persistindo, insistindo. Você precisa ser obstinado. E o que vai te fazer isso? Clareza. Você não tem dúvida, você sabe, você olha o mapa, você sabe onde você está. Você sabe ler um mapa, você tem clareza mental o que é um mapa. Você sabe usar o Waze, né? Agora o mapa eletrônico. Perfeito? Então, pessoal, para você que chegou ainda há pouco, tem um montão de gente aqui, obrigado pela presença de tudo. Camila, Guilherme, Paulo, aí vem, né? Marco, Instituto Mente Vencedoras, Guto, grande atleta, campeão, pessoa sensacional. E a gente, quando fala com atletas, né? Nós trabalhamos com atletas também.
São pessoas altamente focadas, pessoas que têm que saber o que querem, né? Ele tem que saber qual é o índice que ele precisa atingir para poder ir para as Olimpíadas agora, o que ele precisa fazer para se tornar um campeão, enfim, clareza. Então, para você que chegou agora, para você que está assistindo, eu costumo falar, né, no futuro que eu estou falando agora, você que está vendo esse meu vídeo, e ele foi feito numa live, ele demonstra a clareza que eu tenho. Porque tudo que está acontecendo agora, eu vi literalmente em anos passados. Eu projetei, eu vi a imagem, eu vejo a imagem do meu futuro, de onde eu quero chegar, quando eu vou chegar e como eu chegarei. Só Deus sabe quanto eu suportei para chegar até aqui. Então eu falo com você, diretamente com você. Busque clareza. Busque limpar sua mente e seu coração de quaisquer sentimentos que estejam te jogando para baixo. Identifique-os para depois você extirpar da sua vida. Identifique tudo que está atrapalhando a sua empresa. Podem ser pessoas, podem ser processos, seja o que for. Você precisa identificar e tirar. Colocar coisas que vão te levar para a evolução. Você vai precisar abrir mão de muita gente na sua vida se você quiser crescer. Você vai precisar abrir mão de muitas noites de sono se você quiser atingir os seus objetivos. Você vai ter que abrir mão de muita coisa ruim e boa. Não pensa que é só ruim, não. Muita coisa boa que você vai precisar parar durante um tempo para que você possa atingir outro nível. Então tenha clareza de tudo que você quer. Obrigado, Paulo. Paulo está escrevendo aí verdade. Né? Lélia, obrigado, Lélia. Tenha clareza. E quando você tiver dúvida, quando por um acaso a dúvida aparecer no teu coração, a dúvida ela é colocada pelo outro cara. Ele tem esse poder. Se você não estiver vigilante, ele coloca a dúvida. E aí, para você voltar ao eixo novamente, você precisa se conectar com Deus, se conectar com essa força universal, lembrar que você é uma centelha divina, lembrar que você é maravilhoso, que você é gigante, que você é poderoso, que você é lindo, lembrar que você é divino. Então, quando eu estou para baixo, quando eu estou com a bateria descarregada por quaisquer motivos, às vezes vem uma pessoa e descarrega a sua bateria, né? Não é isso? Às vezes vem um acontecimento e te joga para baixo. Eu começo a lembrar das coisas boas, eu começo a ver que eu estou no caminho, eu começo a lembrar que eu estou realizando o meu propósito, eu começo a agradecer. Isso vai me dando energia, isso vai me dando força. E aí você continua no caminho, continua trilhando, continua fazendo. E os resultados vão aparecendo. Você pode ter certeza. E é interessante que quando os resultados começam a aparecer, aqueles que falaram para você desistir, eles vão falar que sempre te admiraram. Aqueles que lá atrás tentaram te sabotar, vão falar para as pessoas que você é lindo e maravilhoso. Tenha fé em você, tenha fé em Deus, tenha fé no seu propósito, que você está realizando ele. Lélia, que está aqui com a gente, fala uma coisa que eu adoro. Eu vim ao mundo para cuidar. Ela dá aula, ela ensina a criança, ela transforma crianças com o seu jeito de ensinar, um jeito totalmente inovador. Ela está cumprindo o seu papel. Então, você tem que entender isso. Por que isso? Porque isso é que vai blindar você, isso é que vai te fortalecer, isso é que vai te proteger, isso é que vai fazer você atingir o que você quer.
propósito você realiza todo dia você tem que viver o seu propósito. Todo dia eu vivo o meu propósito, todo dia eu estou falando com alguém, estou ensinando, eu estou transmitindo conhecimento, eu estou transformando as pessoas. Todo dia eu vivo o meu propósito, todo dia. Todo dia eu estou mentorando, quando eu não estou mentorando, se eu for na fila do pão, eu sou o chato da fila do pão que está ali para escutar a pessoa, para orientar a pessoa. Todo dia. Então o seu propósito você vive ele todo dia. Objetivos você precisa ter vários, dezenas de objetivos. Conseguir a sua liberdade financeira, conseguir o seu imóvel, conseguir seu automóvel, conseguir se formar, conseguir formar os seus filhos. Eu estou com um empresário que, graças a Deus, financeiramente está ótimo. O que ele tem que fazer agora? Nós estávamos conversando sobre isso. Você vai agora construir o patrimônio dos seus netos. Você consegue entender isso? Uma pessoa que está financeiramente muito bem, muito rica. Eu não falei para ele falar, vamos fazer o futuro dos seus filhos? Não, cara. Vamos pensar mais longe. Vamos fazer o futuro dos seus netos. Né? Se estiver chegando lá, o teu neto fala, ai, vem o vovô aí, olha o vovô é gente boa pra caramba, o vovô é o cara. Pô, a vovó, caramba, a vovó é... Rapaz, a vovó é sensacional. Não é isso? Então, firme na fé, firme no seu propósito, buscando clareza, buscando se fortalecer, crescer, se desenvolver e cada vez ficando mais forte, cada vez ficando mais potente e cada vez transbordando mais tudo isso. Por só dá quem tem, né? Você não dá o que não tem. Então, se você não tem prosperidade, você vai dar prosperidade de que jeito? Se você não tem paciência, como é que você vai ensinar as pessoas a serem pacientes? Se você não é verdadeiro, como é que você vai falar sobre a verdade? Então a gente só dá o que tem. E como todos nós estamos aqui numa jornada de aprendizado, você vai aprendendo e vai ensinando. Você vai aprendendo e vai ensinando. E toda vez que eu ensino, eu aprendo. Isso é que é a coisa maravilhosa. Hoje eu estava conversando com um amigo meu de infância, que ele é professor, e a gente estava falando sobre isso. Eu dou aula para 20 pessoas, quer dizer, eu estou transmitindo conhecimento para 20 pessoas, para 20 mentorados, e eu estou recebendo conhecimento deles, dos 20. Você imagina, eu sou privilegiado, eu agradeço a Deus toda hora. Né? Nós somos 7 bilhões de mentes, você já imaginou, de cérebros trabalhando, de pessoas? Você já imaginou quanta informação tem no mundo? E você sendo privilegiado de estar escutando essa experiência que essas pessoas têm? Então o educador, ele é uma pessoa privilegiada. Eu sou privilegiado, agradeço a Deus todo dia. E eu perdi muito tempo até entender que esse era o meu propósito. Essa era a minha missão de vida. Eu levei 3 décadas e uns quebradinhos. E engraçado que isso aí eu descobri quando eu era adolescente. E eu deixei as pessoas colocarem a visão delas da minha vida que elas queriam que eu fosse, que eu me tornasse. E eu só me libertei com 40 anos. Entendeu? Então, fiquem com Deus. Obrigado. Gratidão a todos vocês que estiveram aqui desde o início. Gratidão ao pessoal que chegou depois. Como é que eu posso dizer? Feliz demais com todos vocês. Aqui tem muita gente que, né, ou passaram pela minha mentoria, ou estão na minha mentoria. Quero agradecer a todos vocês. Quero, como é que eu posso te dizer? Quero abençoar, não sei, eu não sou, quem sou eu para abençoar alguém, mas eu queria ser grato a vocês, eu sou grato a vocês. É gratidão eterna. Muito obrigado por estarem contribuindo com a minha evolução. Fiquem com Deus. Toda terça e quinta, quer dizer, tem 2 vezes vídeo na semana. Quinta-feira não sei qual convidado que vai vir, sinceramente ainda não vi. Semana que vem tem uma convidada extraordinária. Então não perca semana que vem, entendeu? Você vai ver aqui uma mulher empreendedora, uma mulher gigantesca, uma mulher com um feeling muito grande, uma mulher muito conectada, enfim. Eu só tenho milhões de elogios e vocês vão conhecer na hora porque vai ser uma surpresa muito grata para vocês podem ter certeza. Tranquilo? Então, obrigado, fiquem com Deus. Esse vídeo vai ficar salvo no IGTV, vai ficar também na plataforma do YouTube e do Facebook. Para você que chegou agora ou chegou ainda há pouco, para você poder ver
O tempo todo nós falamos sobre clareza, sobre como você ter clareza, como você se desenvolver, como você fazer as melhores escolhas para a sua vida profissional e pessoal. Tá ok? Fiquem com Deus, gratidão, obrigado a todos, pessoal. Deixa eu desligar agora aqui essa bagaça. Um abraço.